quarto ano. Antes de nós começarmos a nossa aula de arte, vamos recapitular algumas informações do começo da unidade. Lá nós vimos que a escultura é um tipo de arte feita com volume, tá? Que sempre vai atribuir à obra uma forma tridimensional, que tem que ter altura, largura e profundidade. Nós vimos também que as esculturas gregas estão entre as mais conhecidas do mundo. Depois, sobre cerâmica. A cerâmica, quarto ano, é um objeto feito geralmente com argila. Ela é esculpida com as mãos, com ferramentas apropriadas e muitas vezes com as ferramentas e com as mãos ao mesmo tempo, tá? E essas ferramentas, elas possuem formatos diferentes, algumas mais finas, algumas mais largas. E sobre a cerâmica, nós podemos falar que ela não é considerada somente obra de arte. Há também cerâmica industrializada, que dá origem aos tijolos, telhas, vasos, tá? E aí nós vimos uma cerâmica dos povos indígenas, né? Que é uma das mais conhecidas, que é a Marajoara, tá? Que foi construída no ano de 400 e 1400 depois de Cristo. E essas cerâmicas, elas têm o objetivo de guardar objetos, alimentos, tá? E existem diferentes estilos de formas geométricas. Depois nós vimos que quando falamos de escultura, nós estamos referindo a uma arte tridimensional. O que é uma arte tridimensional? É quando apresenta altura, largura e profundidade. Vimos também que um desenho ele pode ter volume, tá? Só que para isso é necessário utilizar a técnica que produz o efeito de luz e sombra. Voltam lá na página 39 para revisar este conteúdo. Agora nós vamos dar início na página 40. Você sabia? Quando os filmes de desenho animado surgiram em 1908, eles foram criados em duas dimensões, ou seja, os cenários e personagens possuíam apenas altura e largura, tá? Como você pode observar nessa cena do filme Branca de Neve e os Sete Anões, de 1938. Essa forma de criar os desenhos é chamado de bidimensional, apenas duas, tá? Altura e largura. Para produzir um filme animado, era preciso desenhar à mão cada movimento dos personagens envolvidos, totalizando mais de 5.000 desenhos. Já na década de 1990, com a evolução da computação gráfica, os desenhos animados passaram a ser produzidos também em outros formatos. O primeiro filme a apresentar o efeito tridimensional em seus desenhos foi o Toy Story. Os desenhos adquiriram volume e profundidade e não pareciam mais como os desenhos comuns produzidos no papel. Volume na escultura. O ato de esculpir consiste na utilização das mãos ou de ferramentas adequadas para moldar o objeto desejado a partir do material que pode ser argila, mármore, bronze, entre outros. O escultor, ele precisa estar atento aos volumes para que o objeto tenha a proporção exata e sua escultura fique como planejado. Observe a imagem a seguir. Nós temos aí, tá? Uma imagem, uma pessoa fazendo uma escultura. Respondam as perguntas. Qual é a figura representada na escultura? Nós temos uma figura humana, né?
O que o escultor está usando para esculpir a obra? Ele está usando ferramentas apropriadas e também está usando as mãos. Onde você percebe que há volume? Então vamos lá. No nariz, né? Nos olhos também tem volume, na boca, tá? E no cabelo, olha, nós conseguimos observar. Olha a ponta do nariz, tem volume. Olha a boca, os olhos e o cabelo. Isso é tarefa como se fosse para ser feita em sala, tá? Conecte o assunto. Toy art. Toy art é um tipo de escultura que tem aparência de brinquedo, mas que é produzida para ser colecionada. Esse tipo de arte foi criado em 1998 pelo artista Michael Lau de Hong Kong. O artista utilizou o boneco de um herói muito famoso na década de 1970, conhecido no Brasil como Falcon, e na versão norte-americana como G.I. Joe. Michael Lau remodelou e vestiu os bonecos ao estilo do movimento hip hop e fez um enorme sucesso em sua primeira exposição. Surgiu assim uma nova forma de produzir arte, uma arte de brinquedo para, para apreciar e colecionar. Então, nós temos aqui um exemplo de toy art, tá? Entre as esculturas de toy art, há também aquelas chamadas de paper toy, que correspondem a bonecos, personagens e demais objetos construídos com base em um modelo em um molde padrão, muitas vezes com papel cartão. As partes que compõem a estrutura do paper toy se encaixam e dão forma às esculturas de papel. Temos um exemplo aqui, ó, tá? Depois de recortado e colado, tem essa estrutura aqui de papel, tá? Ela é feita com papel cartão. As partes que compõem a estrutura do paper toy se encaixam e dão formas às esculturas de papel a partir das dobraduras e colagens. Essa modalidade originou-se do origami, que consiste na criação de figuras fazendo dobraduras em pedaços de papel. Na página 43, mais ação. Ao criar um desenho, pintura ou qualquer outro tipo de arte, é muito importante lembrar que cada pessoa tem a sua forma de criar e de pensar sobre o mundo. Ninguém deve deixar de fazer arte por medo de estar errado. O importante é ter a criatividade e liberdade de criação dentro da proposta artística. Então, sempre que for produzir uma obra de arte, seja por meio de desenho, pintura, escultura, dança, música ou teatro, lembre-se de que cada um tem seu próprio jeito de criar. Agora converse com seus colegas, não, converse com seus pais sobre os diferentes tipos de esculturas que você conhece e sobre a forma como o público em geral interage em cada uma delas. Na página 44, mãos à obra. Que tal construir um monstro de massinha? Nessa atividade, vamos planejar e construir um monstro único. Para começar, vamos criar a imagem do monstro. Você deverá desenhar esse monstro de dois ângulos diferentes. Primeiro de frente e depois de costas. Lembre-se de que esse desenho será um modelo para um monstro de massinha que será construído posteriormente, visto tanto de frente como de costas e de lado. Utilize os quadros a seguir para criar um monstro bem diferente. Então, nesta parte e nesta vocês vão fazer apenas o desenho, tá? Vocês vão desenhar ele de frente e ele de costas. Agora, na B, caso vocês tenham a massinha em casa,
podem construir, tá? Criando arte. Nesta atividade também nós não iremos fazer agora porque há necessidade de utilizarmos argila. No momento propício, quando nós voltarmos, nós realizaremos essas atividades da página 47 e 48, tá bom, quarto ano?